O Teatro dos Estrangeiros. Na já citada carta que escreveu ao camarada de La Fontaine, Debré relata uma série de intrigas envolvendo a família Tournai. Apesar da ortografia, trata-se do pintor e colecionador Pierre-Maximilien de La Fontaine, seu antigo colega no ateliê de David, que também trabalhou para Percier e Fontaine como ebanista e bronzista. Referências 168 e 169. Os viajantes criavam círculos de amizade que muitas vezes eram excludentes. Thomas Ender, que acompanhou em 1817 a arquiduquesa Leopoldina ao Brasil, aproximou-se dos Tournai, e não de Debré. Algo que pode ser percebido pelas várias vistas da cascatinha que pintou. Debré, que pinta 3 aquarelas da cascata Grande Tijuca, ver ilustrações A22, A23 e A24, não por acaso jamais desenhou a pitoresca cascatinha Feudo dos Tournai. Nas latitudes cariocas, próximas das de Santa Helena, residiam também antigos militares bonapartistas, como o general conde Dirk van Hogendorp, 1761-1822, que viveu seus últimos anos no Rio. Nesse caso, não foi encontrada a menção de Debré ou de qualquer um dos outros artistas bonapartistas de terem visitado o conde, que vivia no Rio desde 10 de fevereiro de 1817, e tinha sua chácara de café no Morro do Inglês. Nem mesmo Tournai, que além de morar na Tijuca, pintou uma paisagem num ângulo muito semelhante ao da vista da casa de Hogendorp, que Maria Graham desenhara em 1822 no seu livro. Debré copiou uma ilustração, ver ilustração E420, de pau-ferro, Caesia alpinea férrea da inglesa, uma das poucas amigas de Leopoldina. Foi Maria Graham que, numa segunda visita ao conde em 1º de janeiro de 1822, fez uma anotação no Diário dos Cuidados que Dom Pedro I demonstrava pelo antigo ajudante de ordens de Bonaparte. Referências 170. Ela revela também que o general tinha o corpo tatuado com as cabeças maores que Arago vendera ao Museu Imperial e que foram copiadas por Debré. O conde Hogendorp morreu quando eu estava no Chile. Napoleão deixou-lhe em testamento 5.000 libras esterlinas. Ao aproximar-se seu fim, o imperador Dom Pedro deu-lhe a assistência e atenção que sua posição exigia ou permitia, e havia dado ordens relativas ao enterro. Verificou-se, porém, ao morrer, que ele era protestante, e um dos cônsules protestantes, portanto, promoveu o seu conveniente enterro no cemitério dos ingleses. Ao despí-lo após a morte, viu-se que seu corpo estava tatuado com os nativos das Ilhas Orientais. Referência 171. É fato que Debré buscava contato com a geração mais nova. A quantidade serial da produção debretiana de imagens sobre o Brasil, incomum na sua geração, só seria encontrada nos modernos, como Thomas Ender, 1793-1875, Johann Moritz Rugendas, 1802-1859, Hercule Florenz, 1804-1879, e Charles Landseer, 1799-1878. Artistas que acompanharam, respectivamente, as expedições científicas austríaca, 1817, e russa, de 1821, e, em 1825, a missão Stuart. É, portanto, extraordinário que o mais antigo dos artistas, após a partida de Tournai, seja aquele que realizou a obra de maior vulto sobre o Brasil. Debré manteve, entretanto, uma relação mais afastada com os membros de sua geração, como Maria Graham, Spix e Martius e Langsdorff, apesar de, direta ou indiretamente, a todos citar no Viagem. Um desses artistas da nova geração, em especial, o talentoso artista inglês Charles Landseer, tivera uma expressiva influência de Debré,
que faria dele um pintor de história, eleito para a Royal Academy em 1845. Landseer acompanhava Sir Charles Stuart e chegou ao Rio de Janeiro em 18 de julho de 1825, a bordo do HMS Wellesley. Aqui permaneceu até 1º de abril de 1826, quando, ao partir no HMS Diamond, Stuart apoderou-se de seu álbum de viagem, com centenas de desenhos e aquarelas, declarando a Landseer tudo lhe pertencer. Referências 172 e 173. Seja por amizade, seja por não estar preocupado com o uso de sua iconografia no mercado britânico, Debré mostrou pelo menos 13 de suas aquarelas ao jovem inglês, a quem as emprestou para que as copiasse. Ver ilustrações Q16 a Q28. Referência 174. É interessante como uma das aquarelas pintadas por Landseer, nesses seus 8 meses de Brasil, negro levando uma tocha, aproxima-se iconograficamente do estudo de Debré. Ver ilustrações E241, E242, E247 e E245. Referência 175. Na única aquarela de inspiração debretiana assinada pelo inglês, Padre admoestando uma escrava, reproduzida à esquerda, Landseer reuniu grupos tirados de 2 originais de Debré, 2 figuras inteiras, o padre e a negra de um, e o detalhe, uma perna e a roda de carro de outro. Ver ilustrações E215 e E221. Essas figuras reunidas pelo artista em inglês são mais uma prova de que Landseer teve acesso aos originais de Debré. Um deles, Q22, inspirou diretamente este desenho assinado com 2 iniciais. Seu relacionamento com Debré é curioso por ter Landseer pintado, como Ender, também a Cascatinha da Tijuca, vizinha à propriedade dos Tonai. É agora o já mencionado Arago quem omite totalmente Debré e Grandjean de Montigny em seu livro publicado no mesmo ano que o 3º volume do Voyage Pittoresque, quando se refere ao projeto Le Breton. Mr. Le Breton chegou ao Brasil como diretor desta sociedade erudita e artística, um instituto. Com ele, Monsieur Tonai, hábil escultor, e seu irmão, paisagista de grande mérito. Eles chegaram ao Rio acreditando em promessas de vulto. Era um país a ser regenerado, uma natureza nova a ser traduzida na tela. Os 2 artistas que acabei de mencionar eram em tudo capazes de dar aos luso-brasileiros este gosto pelas artes que faz a vida correr tão límpida e docemente, e deveria existir para aquele, Nicolas Antoine, que tantos museus enriqueceu com a sua ampla colheita de glória e com quádruplas no seio do Brasil que seus pincéis traduziram com tanta fidelidade. Relais, eu o encontrei abatido com um desinteresse português. Referência 176. Um ano após a chegada da colônia Le Breton, Jacques-Étienne Arago, 1790-1854, desembarcou pela primeira vez no Rio, onde viria a falecer 34 anos depois. É interessante comparar o ponto de vista de Jacques Arago, desenhista que esteve 2 vezes no Rio, em 1817 e em 1819, acompanhando a circunnavegação da fragata francesa Uranie, com o de Debré. Referência 177. Com Arago ocorre uma aproximação entre os artistas franceses de 1816 e as viagens de circunnavegação. Se vibrante no caso de N.A. Tonai, cujo filho Aimé Adrien, 1803-1828, passa a ser seu aluno, seguindo viagem com ele a bordo da fragata Uranie, essa associação torna-se muda, porém visual, com Debré, quando, ao completar sua volta ao mundo, deixa aqui 2 cabeças de reis neozelandeses. Referências 178 e 179. Seria precisamente uma das cabeças maori deixadas por Arago que, uma vez desenhada por Debré em suas andanças pelo Museu Real,
faz uma curiosa ponte cultural entre a Oceania e a América do Sul. Jacques Arago, aliás, reinventou um índio munduruku do Pará que chama de paiquissé, cortador de cabeça, ao reproduzi-lo com tatuagens e feições características dos nativos da Nova Zelândia. Mas são, sobretudo, seus negros vestidos para o batizado que, ao serem comparados aos de Debré, se tornam totalmente fantasiosos e diáfanos. O mesmo se dá com seus índios botocudos, ainda mais gregos que os de Debré. Durante os anos de 1818, 1820, Debré elabora a maioria dos seus desenhos de flores e frutos. Era a preparação para o quadro Les Fruits du Nouveau Monde, que dedica ao irmão mais novo, François. Referência 180. Alguns desses frutos, que formariam um belo volume, aparecem canhestros no final do primeiro tomo do Viagem Pitoresca. O pintor de história desenhava e aquarelava plantas e flores também para a imperatriz Leopoldina. Fui encarregado de executar-lhe graciosamente alguns desses desenhos, o que ela, a imperatriz, ousava pedir, afirmava, unicamente em nome de sua irmã, ex-imperatriz dos franceses. Referência 181. Debré passaria a maior parte dos seus 15 anos brasileiros no Rio de Janeiro, exceto pela sua viagem ao Sul em 1827, possivelmente influenciada pelo relato de Landser, que esteve em São Paulo e em Santa Catarina em 1826. A sua viagem ao Sul, em 1827, é documentada por uma série de 89 aquarelas, onde o pintor de história rompe com a taxonomia dos tipos e costumes urbanos. As paisagens e vistas dessas cidades pintadas por Debré poderiam formar também um outro livro independente do Viagem Pitoresca, onde apenas 5 são reproduzidas. Prancha 30C do tomo 1 e pranchas 26 e 44 do tomo 2, sem precisar a localização. E as outras 2 são cenas religiosas, uma comovente Nossa Senhora da Aparecida e a picaresca Qu'était pour l'entretien de l'Église do Rosário, coleta de esmola para a Igreja do Rosário, que data de 1822. Ver ilustrações A54 e A187. Referência 182. Mesmo quando pinta as cidades, a aquarela está dominada pela paisagem. A natureza se impõe com a sua vegetação, onde podemos constatar a presença de coqueiros, os suaves contornos dos morros ao fundo e o mar. O interesse pelo exótico, pelo tropical, pelo pitoresco, continua presente juntamente com o desenvolvimento de um olhar classificador e científico sobre a América e as regiões tropicais. Imagens: O Teatro dos Estrangeiros. Página 47. Autor desconhecido. Retrato do General Conde Dirk van Hogendorp. Óleo sobre tela, 112 por 80 centímetros, a cerca de 1810. Musée des Invalides, Paris. No alto, Jacques-Étienne Arago. Negros vestidos para o batismo. Detalhe, litografia, 1839. Página 48. Charles Landser. Padre admoestando uma escrava. Lápis e pastel, 30 por 20 centímetros. Assinada C.L. Coleção particular, São Paulo. No alto à direita, Jacques-Étienne Arago. Paiquissé. Detalhe, litografia, 1839. No alto à esquerda, Jean-Baptiste Debré. Cabeça maori, detalhe. Aquarela 14 por 14 centímetros. Coleção Geneviève e Jean Boguicy, Rio de Janeiro. Imagem: O Teatro dos Índios. Página 49. Acima, esboço E123, detalhe. Abaixo, aquarela A28, detalhe. Página 50.
Maximiliano de Wied-Neuwied, troféu de cabeça dos Mundukuru. Aquarela 26,7 por 19,5 centímetros, a cerca de 1820. Brasilienne Bibliothèque de Robert Bosch, GmbH, Stuttgart. No alto, esboço é 104, detalhe. Página 51. Conde Franz de Poissy. Caricatura de C. F. von Martius. Lápis e aquarela 23,2 por 15,5 centímetros, a cerca de 1820. Bayerische Staatsbibliothek, Munique. Abaixo, esboço é 122, detalhe. O Teatro dos Índios. Os livros de viagem que proliferam no século XIX tinham um modelo de narrativa que ficava entre a fantasia e o registro científico. Eram publicações que buscavam atingir a um público crescente e ávido por consumir emoções e informações sobre um mundo exótico e extra-europeu, um público que existiu desde os 500, mas que agora multiplicava-se. Este fora o caso do príncipe Maximiliano Wied-Neuwied, o primeiro a publicar em 1820 uma narrativa ilustrada sobre o Brasil, relativa à sua viagem nos anos 1815 e 1817. Referência 183. Foi pensando nesse mercado que sua família interferiu na preparação dos originais. Ao preparar suas notas e desenhos sobre o Brasil para serem publicados, a irmã e o irmão de Maximilian Wied-Neuwied os modificaram para agradar o gosto da época, mais afeito em ver na América exemplos oníricos do Selvagem Nobre de Rousseau. Referência 184. Foi provavelmente a necessidade de aumentar o interesse do público pelo exótico que levou Debré a cometer a grande forjicação de seu maravilhoso livro, Os Índios da Missão de São José. Esta cena que ilustra o seu Viagem Pitoresca, volume 1, prancha 19, não é brasileira, nem sequer deste hemisfério. Ela foi registrada na Califórnia por Wilhelm Gottlieb Tilesius von Tillenau, um naturalista que acompanhou o barão de origem alemã Georg Heinrich von Langsdorff, 1773-1852, como ilustrador na primeira viagem russa, 1803 a 1806, de circunnavegação, organizada pelo czar Alexandre I, 1777-1825. Referência 185. Na legenda, Debré não situa explicitamente os índios no Brasil, mas não receia em substituir a flora original norte-americana por plantas brasileiras como a bananeira e a taioba. Se por um lado Debré não chega a dizer que os índios da missão de São José, ver ilustrações A28, de uma antiga civilização, incluídos na viagem pitoresca, são brasileiros, por outro deixa entender isso ao inseri-los em seu livro para elogiar a lei do Império de 3 de novembro de 1830, que acabava com a guerra aos índios de São Paulo. Referência 186. É, assim, estranho que tenha usado os nativos norte-americanos para analisar as qualidades físicas e morais dos indígenas selvagens que, segundo ele, justificam as leis brasileiras de proteção aos índios. No que concerne aos povos indígenas, a viagem pitoresca não é, portanto, como disse Levi Strauss, ao se referir à obra que Jean de Levi escreveu no 500 sobre o Brasil, nenhum breviário do etnógrafo. Debré viu provavelmente a ilustração original que serviria de base para a gravura extemporânea no livro de Langsdorff quando esteve na Fazenda da Mandioca, a residência brasileira do alemão, agora cônsul da Rússia no Rio de Janeiro. Referência 187. A propriedade de Langsdorff, a Fazenda da Mandioca, era a Arcádia dos naturalistas e artistas viajantes que vinham ao Brasil. Langsdorff, nomeado cônsul da Rússia pelo czar Alexandre I, chegou ao Rio de Janeiro em 1813
e logo adquiriu a propriedade no caminho da Serra dos Órgãos que, entre 1816 e 1820, se tornaria o portal para o hinterland brasileiro. Por lá passaram os já citados Maximilian zu Wied-Neuwied, Thomas Ender, Moritz Rugendas, Carl Friedrich von Martius e Johann Baptist von Spix. No primeiro volume do Viagem Pitoresca, ainda seguindo o gênero inaugurado em 1801 por Chateaubriand, quando publicou Atala, ou Les Amours de deux sauvages dans le désert, Debré apresenta os Botocudes, com os quais mantivera contato 2 dias depois da chegada ao Rio. A sorte me permitiu começar no seio de uma capital civilizada esta coleção, em especial dos selvagens, que deveria completar nas florestas virgens do Brasil. Tudo que o espírito humano concebeu como ideias filosóficas elevadas, admiráveis e mesmo estranhas, os senhores encontrariam no princípio e na semente do índio selvagem. Referência 188. Honesto em dizer que os selvagens estavam alojados no campo de Santana, o pintor de história sugere, porém, uma saga por florestas virgens, que, na verdade, só conheceria na viagem ao sul ou por intermédio de outros viajantes e o Museu Real no Campo de Santana. Sua preocupação de cenógrafo está presente quando sugere também, num delírio etimológico, que encontrou nos índios as virtudes da Grécia e do Egito antigo. Como se houvesse percorrido imensas florestas que guardam uma infinidade de índios nunca vistos por qualquer europeu, tem início uma incansável atividade de pesquisa no museu e nos livros do príncipe Wied-Neuwied e dos naturalistas bávaros Spix e Martius, publicados antes de sua partida para a França. Ele se aproxima até mesmo de Jean de Levis, 1533 a cerca de 1613, e de André Tevet, 1502 a 1590, os autores da França Antártica, quando descreve os ritos canibais dos botocudos, que se servem igualmente de suas unhas e seus dentes para se rasgarem mutuamente, para em seguida falar da preguiça orgânica de certos indivíduos. Referência 189. O fascínio de Debré pelos exóticos botocudos o levaria a colocar um cacique dessa nação pintado atrás da duquesa de Cadaval e do duque de Luxemburgo, O.I. Uma das tribos que parece ter conhecido de perto são os coroados, estabelecidos e catequizados em São Fidélis, cuja igreja decorada com afrescos, construída pelos índios ajudados por 4 capuchinhos italianos, desenhou. Ver ilustração E339. Referência 190. Os índios de Debré são, portanto, ora guerreiros gregos, ora criaturas simiescas com um ar estúpido que aumenta a feiura. Suas excursões foram, com exceção da viagem de 1827, sempre próximas da corte. E as oportunidades crescem em 1822, quando a independência leva vários caciques a se apresentarem a Dom Pedro. É isso que relata em 1823, ano que os botocudos ficaram 80 dias nas Ilhas das Cobras e foram alvo da curiosidade dos cariocas, acrescentando que os trajes desses índios foram oferecidos mais tarde, em 1827, pelo governador de Mato Grosso e se encontram no museu. Referência 191. Quanto mais distantes os índios, mais terríveis eles são para Debré. Seus índios aparecem semelhantes a criaturas de teatro, à maneira dos botocudos que se apresentam a Dom João VI no palco do Teatro São João em 1816. Debré relata como seus chefes, cobertos apenas com uma pele de tamanduá, foram vestidos com uma calça e um colete azuis de nanquim, o algodão da China comum no Brasil colonial. São essas fabulosas descrições de aculturamento que o pintor de história, imbuído de ideais neoclássicos em relação aos selvagens, falha em registrar como imagens reais do palco, preferindo reinventá-las no cenário fantasioso de matas virgens. Debré confessa, nesse caso, ter inventado um filho do cacique para vesti-lo igual ao pai, com o mesmo manto,
para dar uma ideia de seu aspecto frontal. Referência 192. Mais uma vez, a preocupação de Debré com figurinos revela que os gibões de Matelassé à prova de flechas dos soldados índios de Mogi das Cruzes, ver ilustração G21, uma iconografia comumente usada para ilustrar bandeirantes, eram feitos de seda em Vitória. Em 1829, uma dúzia desses soldados foram ao quartel-general, no Rio, para perseguir negros fujões que assaltavam casas em Botafogo e no Catete. Referência 193. Foi a etnóloga Thekla Hartmann quem primeiro realizou um trabalho comparativo sobre a liberdade com que os artistas viajantes tratavam as cenas indígenas. Referência 194. Ao contrário do mais fidedigno Hércules Florence, Debré irá desenhar seus índios, ora com altivez apolínea, ora degradados e calibanescos. Ver ilustrações A31, A33 e A34. Etnógrafo de brancos e negros, Debré reinventa, entretanto, seus índios, influenciado pelo ideal davidiano, mas também pela sua sensibilidade de cenógrafo. Além da leitura dos livros de Langsdorff, Vide Nieuwid e Spix e Martius, foi também no futuro Museu Nacional que Debré coligiu uma parte importante das informações e objetos usados para montar suas gravuras de índios brasileiros. Criado pelo decreto de 6 de junho de 1808, o Museu Real tinha por objetivo difundir o conhecimento e o estudo das ciências naturais no Reino do Brasil, que abrange milhares de objetos dignos de observação e exame que podem ser úteis para o comércio, a indústria e as artes. O casarão, que ainda existe no Campo de Santana, seria o cenáculo dos naturalistas europeus ao chegarem ao Brasil. Depois da independência, em 1822, o museu iniciou um novo período bastante frutífero. Os ministros do Império lhe davam seu apoio solicitando aos naturalistas estrangeiros que visitavam o Brasil a doação de material coligido, e assim o museu ampliou gradualmente o seu acervo com doações de Langsdorff, Natterer, Seelow e outros. Foi instalado um laboratório de física e química e teve início o intercâmbio regular de coleções ou amostras com instituições estrangeiras. Referência 195. Sua residência ateliê no Catumbi é ao mesmo tempo gabinete de curiosidades e de naturalista virtual. É lá que Debré irá montar grande parte das composições do primeiro volume, publicado apenas 3 anos após voltar a Paris, no qual mantém sua fidelidade aos cânones do neoclassicismo, acrescentando detalhes que coligiu no Museu Real, arte plumária, armas, colares e braceletes. Debré apossava-se com desenvoltura das ilustrações publicadas pelos viajantes. Do Atlas de Spix e Martius, Debré tomou 16 registros iconográficos com os quais completaria as pranchas G28, G29, G30, G33 e G34, do primeiro volume do Viagem Pitoresca, além de usá-los em 4 aquarelas, ver ilustrações E135, E136, E137 e E138. Ele registra, contudo, a contribuição de Spix e Martius, cujo primeiro volume do livro foi publicado em 1823, ao declarar no Viagem Pitoresca que os números 4, 6, 7 e 9, ver ilustração G29, foram vistos por M.M. Spix e Martius, e de que o rochedo do Anastábia, ver ilustração G30b, foi desenhado em situação pitoresca de modo artístico. Referências 196 e 197. As máscaras, semelhantes às coletadas por Alexandre Rodrigues Ferreira no final do século XVIII, faziam todas parte do Museu Imperial de História Natural do Rio de Janeiro, onde eu as desenhei. São atribuídas aos selvagens do Pará e, de fato, elas têm as mesmas características que aquelas vistas por M.M. Spix e Martius nos selvagens tacunas. Referência 198.
Ao contrário de Vide Nil Vide, 1782-1867, e Martius, Debré trouxe consigo os valores do alemão Johann Joachim Winckelmann, 1717-1768, considerado o ideólogo do neoclassicismo, de Roma para a Mata Atlântica. A prancha 3 do tomo 1 representa a família de um chefe Camacan, se preparando para uma festa. Prestes a partir, ele foi cercado pela sua família, mantendo-se diante da sua cabana. Trata-se de uma hábil transposição de um baixo relevo antigo, a partida de um guerreiro grego, dando seu adeus à sua família. A figura do chefe evoca a grande estatura atlética de um efebo grego, sem deixar transparecer qualquer emoção. Sua virtude guerreira e suas qualidades morais transparecem no esplêndido modelo do corpo, e a impassibilidade fixa das personagens reforça o aspecto teatral desta gravura, indenizada apenas em detalhes. A apresentação, segundo a tradição pictórica neoclássica, assim como a presença de toda a temática heróica e virtuosa, fidelidade, felicidade familiar, devoção filial, ícone materno, em nada ameaçam a decisão do herói. Encontram-se em muitas outras pranchas dedicadas aos índios. Referências 199 e 200. Essa sua preocupação em representar índios em sintonia com valores proto-românticos da natureza, impregnados do bom selvagem, justificam a escolha de Debré de expor telas com selvagens nas 2 exposições que organizou no Rio de Janeiro. Em 1829, terceiro ano de sua instalação. Múmia de cacique coroado, cabeça de mulher de um cacique dos coroados, cabeça de um selvagem índio das missões de São José. Já em 1830, é sucinto ao descrevê-los. 4 quadros representando costumes dos selvagens do Brasil. Provavelmente os mesmos de 1829. Esses quadros estão desaparecidos. Imagens, página 49. Acima, esboço E123, detalhe. Abaixo, aquarela A28, detalhe. Página 50. Maximiliano de Vide Nil Vide, troféu de cabeça dos Munducuru. Aquarela 26,7 por 19,5 centímetros, a cerca de 1820. Brasilienne Bibliothèque de Robert Bosch, GmbH, Stuttgart. No alto, esboço E104, detalhe. Página 51. Conde Franz de Poissy. Caricatura de C.F. von Martius. Lápis e aquarela 23,2 por 15,5 centímetros, a cerca de 1820. Bayerische Staatsbibliothek, Munique. Abaixo, esboço E122, detalhe. O Teatro do Teatro. Inicialmente batizado de Real Teatro de São João, rebatizado de Teatro Imperial de São Pedro de Alcântara, o prédio, hoje totalmente descaracterizado, mas que ocupa há 200 anos o mesmo terreno na atual Praça Tiradentes, seria destruído pela primeira vez por um incêndio em 1824. O teatro, logo no programa de sua inauguração em 12 de outubro de 1813, quando ainda tinha um telhado de pagode chinês, já apresentava espetáculos de variedade bastante ecléticos, um drama e um quadro de atualidades. Referência 201. Como no Viagem Pitoresca, o proscênio do Teatro do Rio de Janeiro reunia as atrações mais variadas, representações de índios, acontecimentos políticos, música, recitativos patrióticos e balés históricos, sendo a ópera o espetáculo maior. No dia 3 de maio de 1823, a inglesa Maria Graham assistiu às cerimônias de abertura da Assembleia Constituinte, com o imperador ostentando as grandes vestes de gala de penas amarelas sobre o manto verde.
Ela relata que foi no teatro, naturalmente, onde a programação continuou, e repara nas inovações de Debré. Havia algumas decorações novas desde o ano passado e uma boca de cena alegórica fora pintada. Debré havia sido encarregado pelo diretor do teatro, homem esperto e calculista, de substituir o antigo pano de boca, que representava um rei de Portugal cercado por súditos ajoelhados. Ver ilustração E46. E dispôs de apenas 10 dias para pintar o novo pano, onde só as figuras do primeiro plano tinham 3 metros de altura. Pintor de teatro, fui encarregado da nova tela, cujo estudo representava uma amostra da fidelidade geral da população brasileira ao governo imperial, sentado em um trono coberto de uma rica tapeçaria estendida por cima de palmeiras. A composição foi submetida e aprovada pelo primeiro-ministro José Bonifácio. Pediu-me apenas que substituísse as palmeiras naturais por um motivo de arquitetura regular para afastar qualquer alusão a um estado selvagem. Coloquei o trono sob uma cúpula sustentada por cariátides douradas. Na véspera da coroação, o imperador e o primeiro-ministro vieram incógnitos ao teatro para ver o pano no lugar completamente acabado. Felicitaram-se pela energia e caráter de cada figura. Existe algo de semelhante entre o pano de boca do Teatro São Pedro de Alcântara, pintado por Debré para a inauguração do Império Brasileiro, e o brasão do Haiti. Ambos estão carregados de uma violência insólita de canhões em meio a palmeiras. Referência 202. Como no primeiro país a abolir a escravidão na América, Debré pinta, na sua alegoria daquele que seria o último a aboli-la, negros e índios armados com foices, machados e fuzis que parecem enfrentar os brancos do outro lado do trono. É uma cena mais próxima de uma revolução do que de uma libertação. Ver ilustrações G 148. A semente da pintura histórica plantada por Debré atingirá seu apogeu no segundo reinado. Durante a Guerra do Paraguai, a popularidade da pintura histórica crescera de tal forma no Brasil que o nome Vítor Meirelles, 1832-1903, artista formado pelo discípulo dileto de Debré, Manuel de Araújo Porto Alegre, é citado na correspondência de um oficial de marinha. A esquadra apresenta aspecto formidável. É pena que o Vítor Meirelles não aproveite este belo quadro. Foi ao Riachuelo, acompanhado do capitão-tenente Rodrigo Chaves, bravo do Parnaíba, copiar da Presnatur o lugar que tornou memorável o dia 11 de junho de 1865. Referência 203. O gigantismo prometeico dos negros que Debré selecionou para as suas aquarelas acabadas transmite um vigor que ultrapassaria a academia. Durante a monarquia, o neoclassicismo do francês seria o primeiro de crescentes lampejos culturais que buscavam submeter ansiosamente uma sucessão de vieux-brasilas caricaturais e emporcalhados, cuja cor auriverde de suas primeiras vestes, a combinação verde-amarela inventada por Debré, cobre apenas a parte da frente e as exóticas e anacrônicas impudicícias de trás permanecem expostas, sendo a mais evidente delas o perverso cotidiano da escravidão que persistia 80 anos após a chegada da corte. Jean-Baptiste tudo pintou, do pano de boca da monarquia ao pano da costa da escravaria, mas sabia que o primeiro era curto demais para cobrir o segundo. Nesse sentido, os lavradores poderosos no Café de Cândido Portinari, 1903-1962, não podem deixar de evocar, em 1935, o segundo volume do Viagem Pitoresca, que fora publicado em 1835, Os Negros Titânicos que Debré vira no Brasil. Referência 204. Passados 100 anos, o Brasil continuava um país majoritariamente agrícola, com negros carregando sacas de café. Em 1935, Portinari pintará um quadro que terá grande importância para sua carreira. Trata-se da tela denominada Café. Este trabalho pode ser classificado dentro do estilo de sua orientação mais realista. As figuras mantêm a forma volumosa, ainda mais acentuada pela estilização geométrica e o efeito de claro e escuro.
Referência 205. É justamente esse efeito de gigantismo realista que surge claramente na série de Trabalhadores Escravos de Debré. Seus fardos são levados com facilidade, mas o dinamismo dos colossos de bronze é fragilizado pela sua condição desalentadora. Ao contrário de Rugendas, cuja obra serviria de inspiração para os papier-pas da Casa Zuber, Debré evitou a paródia nos seus registros do cotidiano. Referência 206. Como bem observou Rodrigo Naves ao comentar algumas das aquarelas selecionadas pelo francês para o Viagem Pitoresca, existe um desequilíbrio na força dos negros que mais uma vez o aproxima de Portinari. Debré criou uma forma em que o desencontro entre a presença ostensiva dos corpos e a sua precariedade é decisivo. Embora o carregador de telhas, ver ilustração A117, exponha esse descompasso de maneira cabal, vários outros trabalhos de Debré incorporam essa questão. Os homens que transportam os sacos de café, principalmente os dois primeiros, têm um físico avantajado, que, no entanto, se dilui e se enfraquece pelo fato de compartilharem com o meio esse tom terra que os integra excessivamente à paisagem. Referência 207. 8 anos após ter traduzido Viagem Pitoresca, Sérgio Millet faz sobre Portinari uma observação na qual lemos também a modernidade de Debré, aproximando os dois artistas. Ao cerebralismo europeu, que se esgota em pesquisas admiráveis da forma, Portinari, Debré, ajuntou a sentimentalidade nacional, o não conformismo ante a tragédia social do país. Sua pintura tornou-se, assim, uma pintura de participação. E, através dela, de sua força expressiva, de suas violências, de suas deformações não raro sarcásticas, ele critica a sociedade, aponta as falhas da organização política, instiga o público à revolta contra a ordem que considera errada das coisas, escravidão. Ele exprime e comunica a sua própria inquietação. Referência 208. Ao contrário do que afirmou Afonso de Scragnoli-Tunay ao se referir, em 1911, aos franceses de 1816, de que foram esforços cujos resultados foram menos louváveis que as intenções, Debré ultrapassou os limites da academia. Como a ilusão edulcorada e afrancesada da cidade de Pereira Passos, elogiada por Scragnoli-Tunay, que os anos emporcalharam, o neoclassicismo de Debré evoluiu dos templos gregos para as ruas de negros e brancos mestiços. Tunay demonstra imenso alívio ao alertar seus leitores de um Rio Belle Époque de que há 100 anos a mesma cidade era feia, caótica e imunda. Edifícios, sequer de medíocre valor, faltavam ao Rio de Janeiro. Às fachadas das igrejas afeava o deplorável estilo jesuítico português. Os mosteiros não eram senão enormes moles graníticas. Os edifícios públicos não passavam de horrendos pardieiros. Sua aglomeração, da cidade, inexplicável, formava a emanharadíssima rede de tortuosas, escuras, imundas e mal cheirosas vielas detestavelmente calçadas. Referência 209. O grande paradoxo de Debré está nele mostrar para nós que a cidade se aproxima, no bicentenário da sua chegada, cada vez mais daquela que registrou. O Rio volta cada vez mais aviltado à sua pré-história do Reino Unido, de ruas replenas de descamisados, não mais escravos, mas, como outrora, ainda mais lumpen de lorpas e excluídos. Essa é a modernidade de Debré, que o pintor de história quiçá percebia por detrás dos panos de boca que pintava. A cortina do palco de Debré não se encerra quando embarcou, no dia 25 de julho de 1831, na fragata francesa La Durance, de volta à França. Ao deixar o Império, levou um grande volume de aquarelas e desenhos, material tão avultado quanto precioso, que o habilitou a escrever sua monumental obra em fólio, com 3 volumes, 508 páginas de texto e 156 estampas.
Referência 210. Ao contrário, porém, de seu irmão François Debré, 1777-1850, eleito em 1825 para a poltrona 8 da Academia de Belas Artes Francesas, e de seu antigo desafeto Nicolas Antoine Tonai, eleito em 1795 para a poltrona 4, Jean-Baptiste Debré, feito em 1830 membro correspondente da Academia do Instituto de França, nunca foi além de membro correspondente honorário da mesma academia. Referência 211. Para o Brasil, todavia, sua obra é inestimável. Desde 1834, com a publicação do primeiro volume do Viagem Pitoresca, que terminou 5 anos depois em Paris, realizando a mais impressionante obra já feita por um único artista sobre um país, o trabalho de Debré não cessa de surpreender pela sua riqueza iconográfica. Seu legado surge para nós como uma verdadeira caixa de tempo brasileira, que o artista francês construiu ao longo de quase 16 anos no Brasil. Foi ele quem garantiu para a posteridade o registro de um cotidiano ainda rico em peculiaridades barrocas ao retratar a outrora América Portuguesa, feita sede de um império que se espalhava por 5 continentes. Imagens, página 52. Cândido Portinari, café. Óleo sobre tela, 130 por 195,4 centímetros. 1935. Museu Nacional de Belas Artes, Rio de Janeiro. No alto, esboço E23, detalhe. Abaixo, aquarela A144, detalhe. Página 53. Le Rouge Bernard, segundo Jacques-Étienne Arago. Vista da Casa de Espetáculos do Rossio, Buril, 30 por 40 centímetros, a cerca de 1820, coleção particular, Rio de Janeiro. Cemitério de Montmartre, 20, Avenue Rachel, Paris. Aqui repousa Jean-Baptiste Debré, sócio correspondente da classe de Belas Artes do Instituto de França, professor da Academia Imperial de Rio de Janeiro, cavaleiro da Ordem de Cristo, nascido em Paris em 18 de abril de 1768, falecido em 11 de junho de 1848. Elisabeth Sophie de Maigeon, sua esposa, nascida em 22 de março de 1775, falecida em 11 de janeiro de 1848.